Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo que nós trazemos aqui um conteúdo, estamos compartilhando mais um conteúdo com vocês. Hoje nós vamos falar aí pelo vídeo tão requisitado e tão esperado, que é sobre o home office. Né? Quais são as características do home office, o que o home office traz para nós. Já pontuo desde o início que nós precisamos ter um cuidado com o home office. Por quê? No momento em que nós estamos vivendo de pandemia, não é ideal falarmos do home office e analisarmos nossa produtividade. Como assim? Não é ideal falarmos do home office para analisar a nossa produtividade. O home office, nesse momento, fica inviável em questão da análise de produtividade. Por quê? É claro que vão existir casos que nós até iremos conseguir essa análise e assim por diante, que não vai refletir tão diretamente em algumas pessoas. Mas a grande maioria, o que acontece? Tudo ao nosso redor está parado e, consequentemente, isso nos afeta. Então, o nosso resultado vai ser afetado. O que nos impede, né, de ir ao shopping, nos impede de talvez ter alguém que nos auxilie dentro de casa, nos impede uma creche aberta, as escolas abertas. Se isso tivesse acontecendo num cenário anterior à pandemia, com certeza o nosso resultado, que trata de produtividade, ele seria completamente diferente. Tá? Então, por isso que eu digo para vocês, fiquem calmos e tranquilos a respeito do home office. Minha produtividade, eu não estou conseguindo produzir, estou produzindo demais e papapá. Então, assim, eu vou explicar algumas coisas sobre o home office que irá clarear ali, né, como que nós devemos tratar isso. Então, mais especificadamente, nós vamos falar de 5 itens a respeito do home office. Né? Então, qual que é o primeiro deles? O home office, ele não é para todo mundo. Hoje nós estamos vivendo essa fase de autoconhecimento, né? A prática do home office para nós agora, ela é uma prática inicial de conhecimento, como eu já disse. Por quê? Porque no Brasil a gente não vem e não tem esse costume, isso não faz parte de uma tradição nossa ainda. Né? Então nós estamos numa fase de transição para esse modelo. Muitas empresas já adotam parte desse modelo e fora do país esse modelo já é muito comum. Então, o que nós vamos extrair dessa informação? Que apesar de nós estarmos home office, termos toda uma estrutura, sermos disciplinados, estarmos com todos os itens adequados para praticar isso, ele infelizmente não é para todo mundo. Né? Realmente, às vezes, o meu rendimento vai ser baixo, a minha produtividade vai ser baixa, eu não consigo ter concentração no ambiente de trabalho home office. E isso daí é uma questão que a gente pode trabalhar adequadamente, tá? O que eu digo com isso? Diante das modificações da profissão, diante desse trânsito que a gente está sofrendo, a gente consegue fazer o home office talvez, pós-pandemia, claro, num café, num coworking, numa biblioteca, numa livraria, em outros ambientes que eu leve o home office comigo. Qual que é o critério? O que a gente está levando ao pé da letra no sentido home office? Nós estamos traduzindo apenas a palavra home office e adotando porque nós estamos num período de isolamento. Então, o home office, ele tem apenas esses itens, esses critérios que nós temos aqui na nossa rotina, né? A gente só tem esse ambiente hoje e é isso que que é o nosso home office. Nós estamos impedidos hoje de ir até uma biblioteca, de ir até uma livraria, mas posteriormente, se eu vier adotar esse método como método de trabalho, eu posso mudar a minha dinâmica, tá? Então isso vai fazer com que talvez eu consiga medir minha produtividade em um modelo diferente. Então, eu aumento o meu rendimento. Então, se estar em casa para trabalhar a produtividade é difícil, talvez eu possa, então, trabalhar a produtividade e o home office num ambiente no qual eu me sinta mais confortável para trabalhar e produzir o conteúdo que eu preciso, entregar as metas necessárias.
E quando a gente diz que ele não é para todo mundo, é porque a gente tem algumas ferramentas de comunicação que talvez não possam, né, transmitir e não alcancem aquilo que seja necessário, e talvez porque algumas das posições que nós temos exija essa atividade presencialmente, tá? Então, assim, mesmo que esses cargos que nós estamos cumprindo hoje exijam essas atividades presenciais, que talvez a gente não consiga cumprir tão rapidamente, tão facilmente no modelo home office, nós podemos adotar algumas técnicas como reuniões frequentes, uma conexão com a equipe, tá? Os feedbacks, uma supervisão. Então eu preciso ter e saber o que realmente a minha equipe está fazendo para que eu possa ter essa interatividade com eles constante, né? Com o uso de ferramentas adequadas. O home office, o que a gente tem do conceito de home office? É porque a gente está home office, a gente trabalha pouco, trabalha com muita produtividade, e é isso que vai me fazer ganhar dinheiro, e é isso que vai me fazer produzir, tá? Isso que vai me fazer enriquecer, não necessariamente. E isso a gente consegue trazer muito para a prática. Por quê? Porque o que nós estamos vivenciando hoje? Hoje a gente consegue ver que se todo dia a gente trabalha intensamente, se todo dia a gente tem a mesma rotina, a mesma prática, fica pesado o nosso trabalho, sim. O corpo fica mais exigente, o nosso rendimento cai praticamente 100%, e o raciocínio lógico ele começa a travar. Por quê? Porque nós já estamos num ambiente domiciliar, digamos, né? A gente já está em casa. Então, naturalmente, o organismo sente que o fator de estarmos em casa, o fator de não estarmos mudando de ambiente, estarmos com pouca circulação, isso sim começa a trazer uma grande dificuldade para a rotina, e eu não consigo desligar da minha rotina de trabalho. Por isso é essencial que a gente tenha aí uma programação, uma organização daquilo que a gente está fazendo, para que a gente tenha ali um período ou outro, para que a gente possa fazer esse intervalo durante a nossa rotina, para que eu tenha um horário dentro da minha agenda para fazer uma pausa, para que eu tenha um horário dentro da minha agenda para fazer uma atividade física, eu faço um horário de almoço com calma, eu tenho um horário para circular, para andar, para trabalhar a coluna, a circulação de todo o corpo, para que eu não fique o dia todo na mesma posição, sentado, trabalhando freneticamente. Outro ponto que a gente ressalva, não é porque nós estamos em casa que nós devemos trabalhar o dia todo, tá? Freneticamente, isso já estou pontuando. Esse cuidado é um cuidado muito delicado que a gente deve ter em relação à disciplina, porque eu já presenciei, já vivi momentos durante a pandemia de home office que eu fiquei 10 horas aí trabalhando, brincando. Eu iniciei reuniões às 8 horas da manhã e 6 horas da tarde eu ainda estava em reunião, era uma atrás da outra, com intervalo mínimo para poder beber uma água, pelo menos ir ao banheiro, sem poder parar e realmente fazer a pausa necessária que a gente precisa durante a rotina. Então esse é um cuidado que a gente precisa ter para não afetar o nosso trabalho, não afetar o nosso organismo, tá? Outro cuidado essencial. Quando a gente fala de home office, não é porque a gente está em casa que nós precisamos estar vestidos de qualquer jeito, tá? É óbvio que eu preciso estar adequadamente vestido, eu não preciso estar totalmente formal, como a gente estaria no ambiente físico, mas eu também não posso estar de pijama, eu não posso estar de camisola. Eu tenho que demonstrar para o meu organismo que esse momento ele está ocorrendo. Então eu preciso levantar, eu preciso continuar tendo as rotinas que eu já tinha. Então, se eu tenho a rotina de organizar o meu quarto, fazer o café da manhã, fazer uma atividade física, fazer uma meditação, eu tenho que permanecer com essas rotinas. Não é porque eu estou em home office, que eu estou em pandemia, que eu vou ter que cortar essas rotinas no meu dia a dia. Se possível, eu tenho que cumprir elas
dentro da minha rotina do home office. Por quê? Porque se eu for trabalhar, testem, é batata. Se eu for trabalhar hoje home office, de pijama ou com uma roupa mais confortável, que é a roupa que eu utilizo, por exemplo, no final de semana, com certeza o meu organismo vai pensar que eu não estou num dia comum de trabalho, tá? Então vamos pensar hoje. Hoje eu estou com uma blusa simples, preta, nada muito elegante, também não é nada muito simples, é uma blusa básica preta. Mas o meu organismo sabe que essa não é uma roupa que eu uso no final de semana, que não é uma roupa que eu uso no meu período de descanso. Então ele entende que eu estou fora desse meu período de desligamento, de ausência, de descanso, de pausa daquela rotina que eu já tenho normalmente. Então eu consigo disciplinar e programar esse raciocínio para que ele trabalhe em conjunto comigo. E quais são as vantagens que a gente tem nisso tudo, tá? Claro que a vantagem que a gente tem é de poder ter aí um ambiente mais profissional dentro de casa, uma liberdade maior, uma autonomia. Que horas eu vou começar, que horas eu vou terminar? Claro, eu não estou dizendo aqui que se eu tenho um contrato de trabalho, que eu inicio às 8 e termino às 6, que porque eu estou home office eu não vou cumprir. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é o seguinte, eu consigo trabalhar numa dinâmica melhor. Então, se eu não consigo, se eu não estou bem nesse momento, né, eu consigo organizar a minha agenda. Se eu tenho uma produtividade melhor à noite, então no período da manhã eu consigo talvez dormir até mais tarde. Se é o inverso, eu troco o que eu vinha fazendo no período da noite e faço no período da manhã. O que muitos sofrem às vezes é o período de deslocamento, às vezes gasta 40 minutos no trânsito, 1h30, da distância do trabalho até em casa. No home office a gente não tem isso, o maior trânsito que a gente tem, infelizmente, é do escritório para a cozinha, do escritório para o banheiro e assim por diante. Então a gente consegue ter essa acessibilidade que eu digo muito mais prática, muito mais evidente na nossa rotina do home office. Outro benefício é que eu consigo produzir com mais qualidade, traçar as minhas metas com mais foco. Eu sou chefe do meu próprio dia, do meu próprio negócio, apesar de eu estar dentro de uma empresa, dentro de um escritório. Por quê? Porque eu tenho que ter essa independência, eu tenho que ter esse controle da minha rotina, do meu dia a dia, como que eu vou organizar a minha mesa, como que eu vou organizar o meu ambiente de trabalho, que roupa que eu vou colocar. Eu sei que se eu não levantar naquele horário, a minha rotina vai ficar mais complicada durante o dia. Eu vou deixar de cumprir, eu vou procrastinar e assim por diante. Então a sua autocobrança ela aumenta no home office, algo que naturalmente o ambiente de trabalho já lhe traz. Então isso é uma questão assim que eu considero como um ponto positivo, tá? E o que a gente consegue perceber é que a visão das empresas para o home office, ele também é uma visão positiva. A gente consegue extrair todo esse preconceito que nós vínhamos aí enfrentando durante essa transição, porque as empresas elas também conseguem ter vantagens em ter alguns funcionários, alguns associados, nesse formato de home office. Por quê? Porque aqueles que têm um perfil mais alinhado para o home office, eles conseguem ter um engajamento maior, a produtividade aumenta. Vou exemplificar por mim. Eu tenho uma séria dificuldade, né? Eu digo que se eu tiver que trabalhar hoje em um ambiente coletivo, para mim é difícil. Por quê? Porque eu já estou adaptada ao home office. Eu gosto do meu silêncio. Eu me concentro melhor aqui, eu produzo melhor nessa minha rotina, nessa minha dinâmica. Eu acordo muito cedo, começo o dia com toda uma lógica, paro ali o almoço uma meia hora e 6 horas geralmente eu já estou encerrando pelo menos o meu horário de trabalho para começar outros estudos, iniciar a minha transição para o descanso. E no ambiente de trabalho, o que a gente vê? Se a gente pensar no modelo Google,
é um círculo de comunicação muito grande, são pessoas se comunicando constantemente, indo e vindo, então essas interrupções, que é o que eu falo muito nas minhas aulas de gestão do tempo, são essas interrupções que trazem aí essa dificuldade que eu tenho para aumentar a minha produtividade. Então, trazendo no modelo, o que as empresas conseguem perceber? Que 57% dos funcionários, né, daqueles que eles colocaram, eles têm um aumento de engajamento, 52% do turnover reduz, tá? É, a, a, os custos operacionais, eles estão chegando em 50%, então isso passa a ser um lucro para a empresa também. E 31% mais ou menos ali dos custos de benefício também reduziram com esse método de home office, tá? Não que os benefícios eles deixem de ser pagos, eles são pagos de forma diferenciada. Então, se eu penso no modelo home office, ao invés de eu pagar um vale transporte, por exemplo, eu passo a pagar a internet daquele meu funcionário, né, para dar um auxílio, para contribuir, porque ele passa a ter o trabalho todo dele dentro de casa, né, coisa que talvez ele não tivesse esse gasto antes, porque ele tinha a empresa, né, estava no ambiente da empresa. Então a gente começa aí a modificar alguma coisa, fornecimento de computador, ferramentas que auxiliem e melhorem o trabalho dele. Então o home office não é simplesmente contratar uma pessoa e pedir para que ela trabalhe no ambiente de casa e ela que se vire com o computador, ela que se vire com a internet e todas as demais questões são de responsabilidade dela. Não. Mas tudo isso é uma questão de a gente conciliar e ver como que vão ser esse formato de contratação, como que eu vou entrar num acordo aí com quem está precisando do meu serviço e para quem eu vou disponibilizar o meu serviço e vice-versa. Então, pontuando agora os 5 itens que nós temos que cuidar muito em casa. Evitar as interferências. Do mesmo jeito que nós precisamos evitar das interferências nos ambientes externos, no ambiente da empresa, em casa nós também precisamos cuidar dessas interferências. Então, a gente precisa pontuar isso para quem mora com a gente, para quem divide esse espaço conosco. Estou iniciando meu trabalho é de tal e determinado horário, em casa eu aqui sempre estipulo, estou entrando em reunião. Por quê? Porque nos períodos que eu não estou em reunião, eles podem conversar, eles podem falar. E nos períodos que eu já estou em reunião, qualquer barulho que eles façam pode ser que apareça, alguém possa ouvir e tal. Então, assim, eu sempre comunico e evito para que tenha alguma interferência ou para que eles não venham a tirar todo esse meu raciocínio lógico entrando e talvez pedindo alguma informação e tal. Então eu sempre me comunico para, né, já deixar bem definido e tal. Um local silencioso. Como eu falei anteriormente, eu já tenho essa dificuldade, eu acredito que muitos tenham também, mas no ambiente de trabalho a gente acaba às vezes trazendo algumas técnicas para poder continuar trabalhando em um ambiente compartilhado. Então aqui a gente precisa sim de um ambiente silencioso. Eu não posso colocar uma música muito barulhenta, eu não posso ter um ambiente falando, televisão ligada, jornal falando. Já imaginou eu trabalhando aqui, Globo News ligada, família gritando de um lado, criança brincando no chão. Acredito que possa ter um outro que consiga cumprir, consiga ter um raciocínio, consiga se concentrar. Admiro essas pessoas. Mas num contexto pós-pandemia, quando a gente trata de home office, o ideal é sim que a gente esteja num ambiente silencioso. Hoje, no ambiente pandemia, essas situações são situações que nós estamos aí tendo o bom senso, tendo essa questão de, como que eu posso colocar para vocês? Tendo essa situação mesmo de entender que é uma situação que ninguém nunca viveu, que é uma situação fora do comum e que, infelizmente, a gente não pode exigir uma coisa hoje que não tem como se concretizar em razão da situação mundial que todos estão presenciando, né? Então, eu sempre falo no cenário pós-pandemia, para que isso fique bem claro diante do cenário que nós estamos vivendo.
O terceiro ponto é a internet e o backup, tá? Eu tenho que ter uma internet que rode bem, principalmente se eu realizo várias reuniões, se eu vou estar preparado, então porque as reuniões não podem falhar, se eu estiver tratando de alguma coisa muito importante, eu tenho que cuidar também com a questão do backup e com a proteção de dados. A proteção de dados ela é fundamental nessa situação. Eu tenho que cuidar para compartilhar esses dados, eu tenho que cuidar daqueles dados que eu estou armazenando. Por isso é importante que aquele que for disponibilizar o trabalho para você home office faça todo esse cuidado para você, de verificar a internet, de verificar a proteção de dados. Então, como nós estamos falando de escritórios de advocacia, o escritório tem sim que ter todo esse cuidado quando a gente fala de proteção de dados, porque hoje ela é fundamental para o escritório, para a segurança do cliente, para a nossa segurança e para a segurança dos dados como um todo. Então, internet, backup e proteção de dados, ela é fundamental, principalmente no trabalho home office, tá? Não que nos trabalhos presenciais ela não seja, ela é também, mas no trabalho home office a gente tem que ter um cuidado. A quarta, quatro atributos do home office são as ferramentas que nós precisamos ter. Então, a gente precisa ter ferramenta de comunicação, precisamos ter ferramentas de gerenciamento de atividades e ferramentas ali que auxiliem e tornem esse nosso trabalho mais dinâmico, mais rápido, mais preciso. Então, se eu utilizo um software de gestão para o escritório, esse software de gestão ele tem que ser disponível para mim aqui, né, no meu âmbito de home office. Ele tem que ter um fácil acesso, ele não pode me restringir desse acesso ou dificultar o meu acesso pelo fato de eu estar home office, senão eu começo a perder as características do home office e retomar para o modelo tradicional, que é o presencial. Então, se eu estou no modelo home office, eu tenho que cuidar de quais ferramentas eu uso e como eu uso essas ferramentas. O quinto e último detalhe do home office é que a gente precisa cumprir um horário. É por isso que muitas pessoas estão me falando: ai, é cansativo, ai, eu tô sobrecarregado, ai, é muito trabalho, é muito não sei o quê. Eu também senti isso, muitos estão sentindo, mas a gente tem que ter essa autodisciplina. É um momento de transição, essa sobrecarga que nós estamos sentindo nesse momento também é em decorrência do que nós estamos vivendo, tá? Não necessariamente ela seja do home office. Isso eu digo com muita precisão para vocês, porque num ambiente pós-pandemia, eu falo porque anteriormente à pandemia, eu já tinha muitas atividades home office, né? Praticamente todas as minhas atividades eram home offices. Então, o que acontece? Mesmo antes da pandemia, eu tenho que cumprir um horário de trabalho, eu tenho que ter um horário para começar e para terminar. Porque se eu não tiver, eu vou ter o mesmo desgaste que eu tenho durante a pandemia e que eu vou ter pós-pandemia. Então, eu tenho que saber quando eu vou começar, que horas que eu vou fazer o intervalo da manhã, que horas que eu vou fazer meu horário de almoço, que horas que eu vou fazer o intervalo da tarde, que horas que eu vou encerrar. Se eu inicio às 10, eu vou parar às 9. Se eu inicio às 8, eu vou parar às 6. Ai, mas eu vou estar cumprindo um horário de trabalho da mesma forma, então não é um home office. Gente, o que a gente precisa ter claro nessas situações é o seguinte: que o horário é para limitar as nossas atividades. É uma questão de organização, não é um regime para saber o que eu estou fazendo, como estou fazendo e o período que eu estou fazendo. Isso daqui é para a gente ter esse controle. Que não é porque eu estou ali 12 horas trabalhando que eu estou super produzindo. Às vezes eu estou 12 horas cansada, apenas enrolando e lendo notícia na internet. Então é muito melhor que eu tenha esse meu controle de horário, que eu faça isso com calma e consiga produzir o que tem que ser produzido. Que eu me dê esse tempo, né? A técnica de Pomodoro é uma delas, que eu trabalhe 25 minutos e descanse 5. Eu ter esses intervalos do home office é um fator essencial para a minha sobrevivência dessas atividades em casa, né? Então, por exemplo, hoje, no dia que eu estou gravando esse vídeo, é um dia em que eu tive um dia intenso de reuniões, um dia de muito desgaste físico. Por quê? Desgaste físico. Porque é um período em que eu fico muito tempo sentada, tá? Por isso que a gente tem que cuidar dos detalhes do home office. Então, como eu fico muito tempo sentada, eu preciso ter o computador no nível bom, assim, né, de visão, para que eu consiga manter minha postura ereta, para que eu não fique igual eu estou aqui relaxada, bem tranquila, conversando com vocês.
Então, para que eu tenha minha pose ereta, né? Para que eu trabalhe a minha coluna, para que eu tenha um lugar que eu possa caminhar, para que eu possa ativar a circulação das minhas pernas, para que eu possa me alongar um pouco. Porque se a gente tem essas atividades dentro do âmbito de trabalho, por que a gente não pode ter ela dentro do nosso âmbito de trabalho, que é em casa? Então, assim, é ter esses pequenos cuidados, porque esses pequenos cuidados, eles refletem na nossa atividade. Então, se eu tô muito cansada, óbvio que eu não consigo peticionar. Se eu tô com muita dor nas costas, eu também não vou conseguir peticionar. Ai, mas então eu vou deitar na cama e vou peticionar deitado. Cara, se você conseguir, me dê umas dicas, entendeu? Eu não consigo trabalhar deitada, eu acho que não funciona, eu acho que o trabalho ele exige sim essa dinâmica, a gente tem que ter esse ambiente profissional, é por isso que eu tô falando que a gente tem que cuidar com o nosso ambiente de trabalho pra gente não transformar ele no nosso ambiente de lazer, né? Então, por isso que eu vou num café, eu vou sentar num lugar diferente, eu posso transformar a estética do meu ambiente, mas trabalhar deitado, talvez sentar, né? Hoje nós temos algumas... Tem uma bola que eles lançaram agora, eu posso estar errando o nome, não sei necessariamente se é uma bola, porque ela tem um formato de uma bola de pilates, mas ela tem toda uma capa personalizada. Eu vou procurar o link certinho e coloco para vocês na referência aqui. Ela é uma bola, como se fosse uma bola de pilates, mas ela tem toda uma capa que ela tem uma resistência maior para que você possa trabalhar sentado nela, o que faz com que a tua postura fique ereta, fique alinhada com o que deve estar. E caso você sinta alguma canseira ou algum desgaste na tua posição, na coluna, ai, tô com torcicolo, tô com alguma coisa do gênero, você pode se alongar nela. Então você desliza ela pelas costas, né? Traz ela, você consegue esticar teu tronco para trás. E se precisar, você faz o inverso, né? Como se você estivesse montando uma ponte, você apoia os teus braços no chão para que as tuas pernas sejam alongadas. Então, ao mesmo tempo que eu estou trabalhando as minhas técnicas, que eu estou trabalhando, eu estou utilizando dessa bola para trabalhar o meu alongamento, para que a minha produtividade consiga aumentar, para que eu tenha circulação, para que melhore. Do mesmo jeito que a gente tem que se hidratar o dia inteiro, do mesmo jeito que a gente tem que respirar e entre outros fatores. Esses são um dos cuidados que a gente tem que ter. Mexa-se. É o sexto item, é um item extra que eu deixei pra vocês. Por que mexer é fundamental? Como eu tô falando pra vocês aqui, eu tô relaxada agora, né? Então minha postura não tá tão ereta, mas o que eu falei? Como eu tenho, às vezes, dias muito intensos de reunião, como a grande maioria deve estar tendo. Por quê? Porque as reuniões hoje, elas podem acontecer com mais pontualidade, com mais frequência, num período de tempo mais curto. Eu consigo ter acesso a mais pessoas de uma forma mais rápida do que eu não tinha antes. Porque antes eu tinha que me deslocar até determinada região, às vezes eu levava 40 minutos até determinada região. Por exemplo, eu viajava muito, então eu andava pelo aeroporto, andava por rodoviária, andava pelo hotel, andava pela cidade, então eu me mexia demais, tá? Uma coisa que a gente sente, nós e os demais consultores aqui devem sentir isso. A gente tinha essa dinâmica muito corrida, muito agitada, levanta muito cedo, vai dormir tarde, então a gente acabava se movimentando mais e hoje a gente acaba no home office iniciando às 8 da manhã, parando 10 horas da noite, o dia inteiro sentado. Então, a gente tendo esse hábito de se mexer, se obrigando para ir buscar uma água, colocando alguns fatores nos auxiliam aí nesse item extra, que é realmente estar em movimento. Assim como a bola e demais itens que a gente pode agregar na nossa rotina, para que isso aí seja cada vez mais produtivo, tá? Eu também vou aproveitar e complementar aqui alguns itens que eu acho que são fundamentais para a gente ter, que eu já estava comentando a respeito da postura e da bola. Cuidem com os detalhes do mouse, detalhes do próprio computador, do suporte do computador, façam algo que fiquem visíveis para vocês e fiquem num ambiente ali mais dinâmico e que lhes tragam aí uma forma de trabalhar que não prejudique tanto
talvez a postura, uma luz, né, para não prejudicar a visão. Então, assim, todos os itens que a gente às vezes tem no escritório, elas devem ser adotadas também para a nossa atividade home office. É o nosso escritório em casa, é o nosso escritório na cafeteria, é o nosso escritório na livraria. Então, ter esse cuidado aí nos itens, o que a gente vai escolher, como que a gente vai escolher para melhorar isso. Caso vocês tenham alguma dúvida pontual, precisem de alguma técnica, precisem de alguma característica essencial, de algum auxílio nessa questão do home office, por favor, me tragam, deixem nos comentários, enviem um direct, entrem em contato pelo Instagram, pelo Facebook, pelo WhatsApp, pelo YouTube, por qual ferramenta vocês acharem melhor, que eu possa auxiliar vocês. A gente pode conversar, encontrar aí técnicas que talvez trabalhem essa dinâmica do home office de uma forma muito mais clara. Então, eu espero aí poder contribuir com vocês nesse conto do porquê o home office, as dificuldades do home office na pandemia. É uma dificuldade que todos estão sentindo, então se sintam acolhidos, que isso não é uma questão somente de vocês, todos nós estamos vivendo isso, até mesmo nós que já estamos adaptados ao home office, mas eu tenho certeza que pós-pandemia essas técnicas vão poder ser avaliadas num outro formato, a produtividade de vocês vai começar a gerar resultado, vai ser diferente e vocês vão poder extrair muitos frutos disso. Então, eu espero poder ter contribuído aí um pouquinho com vocês dentro desse conceito, e fica aqui o meu muito obrigado, e nos vemos aí nesse próximo conteúdo que a gente vai gerar aí nos próximos dias. Muito obrigada!